Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos então começar a nossa aula desse domingo, dia 10 de agosto de 2025, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos os pais aqui presentes. Pedimos a bênção do Senhor para a vida de vocês. Pode passar o slide. Se alguém puder trazer o passador, tá por aqui? Ah, tá aqui. Muito bem. Irmãos, hoje vocês não estão vendo Atos aí, né? Eu pensei em dar uma pequena pausa no livro de Atos dos Apóstolos, por uma razão muito justa e nobre. Na terça-feira que vem, depois de amanhã, dia 12, a nossa igreja completará 166 anos. Então eu pensei que seria um momento oportuno e único para que nós parássemos um pouco o livro de Atos. Depois a gente vai retornar e, terminando Atos, nós iremos, se Deus quiser, para a aventura no livro do Apocalipse. Essa é a minha ideia e o meu plano, se Deus quiser. Então eu queria pensar um pouco com vocês nessa manhã sobre esse tema aí, resumo da história da IPB. Talvez para alguns não seja ou não tenha nenhuma novidade o que eu vou falar, mas como a nossa igreja recebe muitos membros, muitas pessoas vindas de outras denominações, então é preciso, penso eu, que é necessário que nós falemos um pouco sobre a nossa igreja, sobre a nossa história, no que cremos, por que cremos e para que cremos. Então eu quero pensar então nessa manhã sobre esse tema, um resumo da história da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos lá, eu começo aí mostrando a foto do missionário pioneiro do presbiterianismo em solo brasileiro. O seu nome é Ashbel Green Simonton. Ele nasceu nos Estados Unidos. Ele nasceu em 1833 e faleceu em 1867. Para ser mais preciso, ele nasceu no dia 20 de janeiro de 1833 e faleceu no dia 9 de dezembro de 1867. Inclusive, o Simonton, ele está enterrado aqui em São Paulo. Ele está enterrado no cemitério da Consolação, lá em São Paulo. Quando eu fiz o curso, o seminário, o professor de história nos levou até lá. Nós fomos até lá e vimos o túmulo, a sepultura de Ashbel Green Simonton. Pode ser visitada, está lá em São Paulo. Eu visitei o túmulo do Simonton. Ele chegou no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Essa é a data em que ele chega no Brasil. E, curiosamente, nesse ano, nessa data, em 1859, estava, em termos gerais, em história geral, Charles Darwin, que você deve conhecer. Nós aprendemos sobre o Darwin na escola. Charles Darwin estava lançando o seu livro mais famoso, A Origem das Espécies. No dia 24 de novembro de 1859, em Londres, na Inglaterra, Darwin lançava o seu livro. Então, Simonton estava chegando aqui no Brasil e o Darwin estava lançando o seu livro lá na Inglaterra, em Londres. Livro este que nós lemos na escola, no nosso período de escola. Muito bem, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o Simonton. Eu trouxe um livro dele aqui e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês também. Esboço da aula. Vamos dividi-la em 3 partes. Primeira,
uma reflexão bíblica sobre a importância da história, de conhecermos a nossa história, de transmiti-la para os nossos filhos. Alguém já disse que a história ou ela vai ser a sua pedagoga ou ela vai ser a sua coveira. Temos muito a aprender com a história. Particularmente eu gosto muito de história. As minhas melhores notas no seminário eram de história. Não sei porquê. As melhores notas eu gostava muito de história. Muito bem, segunda, os antecedentes históricos, ou seja, os fatos que aconteceram, alguns fatos que aconteceram antes da chegada do Simonton. E terceiro, a chegada da IPB no nosso país. Então, primeiro uma reflexão bíblica, os antecedentes históricos e a chegada propriamente dita. Então vamos começar aí, eu quero ler um texto bíblico com os irmãos. Abra sua Bíblia aí no Salmo 78. Salmo de número 78, versículos 1 a 16. Esse salmo ele é interessante porque ele fala, o autor dele, Asaf, fala sobre a importância de nós conhecermos a nossa história e de transmiti-la para os nossos filhos. Veja só, eu vou ler o texto aí, Salmo 78, apenas para introduzir a nossa aula, versículos 1 a 16. Salmo didático de Asaf. Esse é o título aí, faz parte do texto original, né? O título em negrito, a providência divina na história do seu povo, Salmo didático de Asaf. Dois detalhes aí sobre esse título. Primeiro, que ele é didático. O objetivo de Asaf neste salmo, um salmo longo inclusive, são 72 versículos, o objetivo dele é didático. Tudo que ele vai dizer até o versículo 72, ele tem o objetivo de didaticamente ensinar e mostrar a história do seu povo, a história de Israel. Então, o primeiro detalhe aí é que ele é didático, ele tem um objetivo de ensinar. E o segundo é o autor, ele é de Asaf. Asaf era um dos músicos, um dos 3 principais músicos de Davi. Você percebe isso no livro dos Salmos. Asaf, Remã e Jedutum, os 3 principais cantores de Davi. Se você quiser saber maiores detalhes, lá em 1 Crônicas 25, é dito lá sobre os músicos que foram selecionados por Davi. Veja só o que ele fala até o verso 16 sobre a importância da história. Veja só. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ou seja, eu vou falar de história. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, olha que interessante nos versículos 3 e 4. Ele diz, o que nós ouvimos e aprendemos, nós vamos contar aos nossos filhos. Hoje uma data muito oportuna, inclusive, Dia dos Pais. Então, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, nós temos o dever e a obrigação de transmitir aos nossos filhos, para que eles transmitam aos seus filhos e assim por diante. Lembra do texto lá de Deuteronômio capítulo 6? Tu as inculcarás, falando da lei do Senhor, né? Tu as inculcarás e delas falarás, assentado, andando, o tempo todo ensinando a palavra de Deus. Então, o que nós ouvimos, as verdades que nós sabemos, nós precisamos passar o bastão para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante. Asaf diz assim, olha, eu não vou encobrir nada, eu vou falar para a próxima geração o que Deus fez na história da redenção. Versículo 5, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Tu as inculcarás, Deuteronômio 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer,
se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Só uma expressãozinha aqui, filhos que ainda hão de nascer. Isso aqui é interessante, né? Eu ouvi uma frase uma vez, achei interessante, né? Nós devemos orar pelos nossos filhos, 20 anos antes deles nascerem. Não, mas é muito cedo. Às vezes a gente ora pelos nossos filhos só quando eles já nasceram, são crianças, adolescentes, jovens, se tornam adultos. Mas eu aprendi uma vez com um senhor, ele disse assim, ore pelos seus filhos, pelo seu filho ou pelos seus filhos, 20 anos antes deles nascerem. Eu não orava não pelo Daniel, mas quando eu tinha 15 anos de idade, eu já tinha escolhido o nome dele. Quando eu tinha 15 anos, eu falava assim, olha, um dia se eu tiver um filho, se for menino, vai se chamar Daniel. Já estava eleito. Eu ia falar antes da fundação do mundo, né? Já estava eleito, quando eu tinha 15 anos. Depois deu certo, só precisei negociar com a Rosângela, porque ela queria Pedro. Então foi um problema, né? Levamos o caso para a igreja, e a igreja às vezes atrapalha a gente, né? Nossos planos. A igreja falou assim, põe Daniel Pedro. Maravilha. Ou põe Pedro Daniel. O primeiro nome era o que você queria mais com importância, né? Põe Daniel Pedro, ou Pedro Daniel. Não, dois nomes não vai dar certo. Eu vou chamar ele de Daniel e a Rosângela vai chamá-lo de Pedro, não vai dar certo. E as pessoas vão achar que a gente tem 2 filhos, mas é um só. Certo? Então, no final das contas lá, ficou Daniel. Então, quando eu tinha 15 anos, quase 20 anos antes dele nascer, eu falei, Daniel. Eu falei, e se tiver uma menina, eu queria a Raquel. Mas aí depois eu deixei a Raquel para os meus irmãos. Deixei para os meus irmãos. Então era Daniel e Raquel. Sempre gostei muito desses 2 nomes. Verso 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito. Veja aqui, ele já está contando história. No campo de Zoã, dividiu o mar. Lembra da divisão do mar? O exército de Faraó atrás, e Deus abre o mar vermelho, lá no livro do Êxodo. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Nós vamos parar aqui no versículo 16. Mas até o versículo 72 é ele contando história. A história da redenção que ele diz que vai transmitir aos seus filhos. Eu vou falar para a nova geração o que Deus fez, suas maravilhas. Ele abriu o mar vermelho, ele fez água sair da rocha, ele fez cair o pão do céu e ele vai contando o que Deus fez e o que o povo fez. O que Deus fez, maravilhas, e a desobediência e a dureza de coração do povo. Então essa é a reflexão bíblica sobre a importância da história. Vamos então para a segunda parte. Eu quero fazer aqui um breve resumo, mostrando aos irmãos os antecedentes históricos, alguns fatos que aconteceram antes da chegada da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos lá, um breve resumo. Vocês estão conseguindo ler aí? Acho que não, né? Então, quem estiver lendo aí não vai precisar de um oftalmologista, tá certo? Está dispensado aí do óculos. Depois eu reparei que ficou pequeno aqui, mas eu vou tentar ler para vocês, tá? Ficou pequeno, inclusive, para mim. Eu queria explicar 3 termos inicialmente para os irmãos. O termo reformado, o termo calvinista, esses vocês estão vendo aí, né? Que está grandão. Ali aparece a foto de Zwingli e de Calvino.
Então, há três termos importantes. Às vezes nós usamos alguns termos, não os conhecemos muito bem, falamos porque ouvimos, mas é importante esclarecê-los. Então vai aparecer o termo reformado, o termo calvinista e o termo presbiteriano. Deixa eu ler aqui, se você não estiver vendo, eu vou ler para vocês aqui. Então, o termo reformado. O movimento reformado é o ramo do protestantismo que surgiu na Suíça, no século XVI, tendo como líderes originais Ulrico Zwinglio, em Zurique, e especialmente João Calvino, em Genebra. Esse movimento veio a caracterizar-se por certas concepções teológicas e formas de organização eclesiástica que o distinguiram de todos os outros grupos protestantes, luteranos, anabatistas e anglicanos. Então, só explicando, no século XVI, que é o século da Reforma, em 31 de outubro de 1517, Lutero inicia o movimento de reforma. Então, além de Lutero, vai surgir outros nomes, outras pessoas, outros reformadores que aderiram à causa, por causa dos abusos, dos erros do romanismo. Então, o ponto de partida é 31 de outubro de 1517. Nesse período, surgem os luteranos, anabatistas, anglicanos, reformados, calvinistas, presbiterianos. É neste século, o século XVI, que vai surgir esses nomes, essas nomenclaturas. Calvino, Zwinglio, são nomes importantes desta época. Muito bem. Outro termo aí, o termo calvinista. Você sempre ouve, né? Você é calvinista ou é arminiano? Tem esses termos aqui. Então, o termo calvinista, veja só. O calvinismo não é somente um conjunto de doutrinas, mas inclui concepções específicas a respeito do culto, da liturgia, do ministério e da evangelização. Normalmente, todos os reformadores deveriam ser calvinistas, mas isso nem sempre ocorre na prática. Muitos herdeiros de Calvino, embora se considerem reformados, não mais se designam ou podem ser designados como calvinistas, por terem abandonado certas convicções e princípios básicos defendidos pelo reformador. Portanto, todo calvinista é reformado, mas nem sempre a recíproca é verdadeira. Okay? Então, Calvino, ele é considerado o grande cérebro da reforma. Lutero inicia a reforma protestante, ele dá o pontapé inicial, mas o grande cérebro, o grande organizador, o grande exegeta, o grande pregador da reforma foi João Calvino. Inclusive, a igreja presbiteriana, ela é calvinista. Somos calvinistas em nossos documentos confessionais. Calvino nasce em 1509 e falece em 1564. Calvino tem um livro muito famoso, que é a obra máxima dele. Ele escreveu As Institutas da Religião Cristã. É um livro grosso, é obrigatório no seminário, a gente precisa ler. São 4 volumes, volumes 1, 2, 3 e 4. E o nome do livro é As Institutas da Religião Cristã. E é interessante que para cada livro ele tem uma ênfase. O livro 1 fala do Pai. O livro 2 fala do Filho. O livro 3 fala do Espírito Santo. E o livro 4 fala sobre a igreja, em linhas gerais. Mas são livros enormes, são 4 volumes. Todo seminarista precisa ler, e era o sonho de comprar as Institutas, porque era muito caro. Eu consegui comprar com muito esforço, eu tenho as Institutas na minha biblioteca lá. Então, Calvino, ele é o grande idealizador, o grande sistematizador. Olha que curioso. Calvino, ele pregava bastante, ele era muito doente, e ele comentou versículo por versículo 65 livros da Bíblia, menos um que ele não comentou. Ele dizia, não, é muito difícil. E ele não comentou Apocalipse. E eu quero falar, né? Dizem que a ignorância é ousada, ou a ignorância é atrevida.
ele comentou versículo por versículo, de Gênesis até Judas. Não comentou Apocalipse. Ele dizia, eu sou um teólogo dogmático, Apocalipse não é fácil, não trabalha com verdades mais concretas, então ele acabou não comentando. E a nossa editora e outras editoras procuram sempre traduzir esse material e trazê-los para a língua portuguesa. Então, Calvino. Outro termo aqui, agora o nosso, né? O termo presbiteriano. Às vezes, no exame de catecúmenos lá, eu sempre faço essa pergunta assim. Você vai pertencer a uma igreja que chama presbiteriana. Por que a nossa igreja se chama presbiteriana? Eu sempre faço essa pergunta para ver o que a pessoa vai dizer. Porque lá na rua, quando você falar para alguém que é da igreja presbiteriana, a pessoa vai, presbiteri quê? Ana. Então é um nome complicado aí. Veja só a explicação, o termo presbiteriano. O termo presbiteriano foi adotado pelos reformados nas Ilhas Britânicas, Escócia, Inglaterra e Irlanda. A igreja é dirigida por presbíteros, então essa aqui é a resposta, né? Por que ela é presbiteriana? Ela é dirigida por presbíteros. Significava um governo mais democrático e autônomo em relação aos governantes civis. Das Ilhas Britânicas, o presbiterianismo foi para os Estados Unidos e dali para muitas partes do mundo, inclusive o Brasil. Então, o surgimento da igreja presbiteriana nas Ilhas Britânicas, e aí ele vai chegar no nosso país. Outro detalhe aqui, para a gente chegar no Simonton, sendo Calvino o maior líder e teólogo do movimento, ele foi o principal articulador das concepções doutrinárias e da forma de governo que vieram a caracterizar as igrejas reformadas ou presbiterianas. Veja esse homem aqui, né? Esse escocês. Foi ele que levou a igreja presbiteriana para a Escócia. A igreja presbiteriana ela surge na Escócia, no mundo. É o primeiro país. O nome dele é Wishart. O protestantismo reformado foi levado para a Escócia por George Wishart, que estudara na Suíça e foi morto na fogueira em 1546. Então, veja que naquela época não era nada fácil ser um cristão. O século XVI estava fervilhando, lembrando que a reforma começa em 1517. Alguns anos depois, esse homem foi morto na fogueira, por convicções teológicas. E 1546 é uma data muito importante para a história. 1546 é a data do Concílio de Trento, na Itália, acho que no norte da Itália. A reforma iniciou-se com Lutero, em 1517 nós temos a reforma, e a Igreja Católica, insatisfeita com o que estava acontecendo e com o boom gerado por Lutero, se Lutero começa a reforma, a Igreja Católica começa a contra-reforma, que é um movimento contrário e antagônico. 1546, o Concílio de Trento. E é 1546 que morre Martinho Lutero. Lutero morre no dia 18 de fevereiro de 1546, ele morre. E nesse Concílio de Trento acontece algo curioso, que tem aquela questão da diferença das Bíblias, lembra? A Bíblia protestante, a Bíblia dos evangélicos tem 66 livros. E a Bíblia católica, 73. Aí fica aquele jogo lá, quem está certo? Qual é a Bíblia correta? É a nossa com 66 ou a dos católicos com 73? Os católicos viram para nós e dizem assim, vocês tiraram. Aí a gente vira para eles e diz, não, vocês colocaram. É uma briga, essa briga 1546, e eu não vou resolver hoje, no Dia dos Pais. Também não vou resolver essa briga, essa confusão hoje. Então, veja, mas olha que interessante. Até 1546 a Bíblia era igual para católicos e protestantes. Igual. É a mesma. Mas aí depois o que Lutero fez está crescendo tanto que a gente precisa
lançar uma confusão aí na cabeça do povo. E já passo para a senhora. Então, tem essa questão aí, são 7 livros a mais. Alguém passa o microfone para a irmã, por favor? Opa, vou passar aqui. Por favor, William. Esqueci o nome da senhora. Olga, Dona Olga. Diga. Uma curiosidade, pastor. Qual a diferença entre os luteranos e os presbiterianos, uma vez que Lutero que deu início ao protestantismo? Certo, uma boa pergunta, Dona Olga. Lutero, na verdade, ele não queria sair da Igreja Católica. Ele não queria sair, ele queria apenas consertar os erros. Vamos colocar as coisas nos trilhos, no seu devido lugar, mas ele queria permanecer lá. Porque ele era um monge agostiniano. Lembra de Santo Agostinho? Nascido em 354 e falecido em 430 depois de Cristo. Ele era um monge agostiniano e ele queria permanecer, mas não foi possível. Então ele sai, ele é expulso, na verdade, né, em abril de 1521, ele é expulso pelo Papa Leão X, e então ele funda o que nós chamamos de Igreja Luterana, que é forte, inclusive, no sul do Brasil, né? O luteranismo é mais forte em Rio Grande do Sul, acho que Santa Catarina e Paraná. Então, só que o Lutero, ele tinha muitas raízes católicas, e o luteranismo acaba, ao longo do tempo, Dona Olga, ele acaba se afastando. A Igreja Luterana, hoje, ela não é tão pura, biblicamente falando, ela não tem essa pureza toda. Então, Lutero não queria sair, ele não queria sair, mas saíram com ele, entendeu, Dona Olga? Saíram, ele foi expulso lá da Igreja Católica. Mas, ao longo do tempo, o Lutero divergia de algumas coisas de Calvino, eles eram meio que contemporâneos, e a Igreja Presbiteriana, ela permanece com a sua pureza doutrinária. Então, basicamente, é isso. O luteranismo avança para o sul do país, mas ele não fica tão fiel e puro em relação às Escrituras. O quê? A reforma foi para separar da católica, certo? E, na verdade, o Lutero falou assim, gente, eu estou saindo, isso é com o passar do tempo, né? O Lutero não disse, gente, eu estou saindo aqui, eu fui expulso e a partir de hoje existe a igreja, minha igreja, tá? Existe a igreja luterana. Não, porque ele é o iniciador, né, do movimento de reforma, e o Lutero também não tinha a menor ideia que no dia 31 de outubro de 1517, ele falou, gente, agora eu vou começar a reforma. Isso com o passar do tempo, é que a gente vai estabelecendo marcos, a data da reforma, depois ele sai do catolicismo, então cria-se a igreja luterana, igreja presbiteriana, igreja anglicana, igreja reformada. Em alguns países da Europa é igreja reformada, mas é a mesma coisa que igreja presbiteriana. Eles só não adotaram o sistema de governo presbiteriano, ok? Muito bem, agora deixa eu falar sobre o nosso pai aqui. Esse homem é o pai do presbiterianismo. Já ouviram falar dele? John Knox. John Knox, ele fundou a igreja presbiteriana no mundo. Veja só. E só para quem não sabe ainda, John Knox era aluno, ele foi aluno de João Calvino, lá em Genebra, na Suíça. As primeiras igrejas reformadas surgiram no final da década seguinte. Os eventos se precipitaram com o retorno do líder John Knox. Ele nasceu em 1514 e faleceu em 1572. Então, pela data, vocês percebem que é o século lá do Lutero. Tudo está efervescendo, está borbulhando. O Lutero começa em 1517. Em 1517, faltavam 3 anos para ele nascer. Ele é de 14. Então,
1514 a 1572, que passou alguns anos em Genebra como refugiado, estudou aos pés de Calvino, eu ia falar Gamaliel, estudou aos pés de Calvino e retornou ao seu país em 1559. No ano seguinte, portanto, 1560, o parlamento aboliu o catolicismo e adotou a fé reformada e fez uma confissão, a confissão escocesa. Existe um livro, esse livro aqui, ó, queria mostrar para vocês. Esse livro escrito pelo Dr. Valdir Carvalho Luz, ele escreveu um livro sobre o próprio Knox. John Knox, o nome do livro é O Patriarca do Presbiterianismo. Foi esse homem que, em dezembro de 1560, portanto, algumas décadas depois do Lutero é de 1517, quase 30, 40 anos depois, ele funda na Escócia a Igreja Presbiteriana, a primeira, dezembro de 1560. Um pouco mais para frente, em 2060, a Igreja Presbiteriana vai completar 500 anos no mundo. Da Escócia, ela vai viajar e vai chegar no nosso país. Qual que é a capital da Escócia? Qual? Uma aula de geografia. São Petersburgo. Quem dá mais? Alguém aí vai falar Glasgow, não é isso? Glasgow. Na minha cabeça, Glasgow sempre foi a capital da Escócia, mas não é. É Edimburgo. Edimburgo é a capital da Escócia. Muito bem. É um livro muito interessante, os alunos leem esse livro lá no seminário para mostrar quando começou, 1560. Muito bem, agora a igreja vai viajar e ela vai chegar nos Estados Unidos, ela vai chegar na América do Norte. O presbiterianismo nos Estados Unidos. O calvinismo chegou na América do Norte com os puritanos. Já ouviram falar dos puritanos? Os puritanos ingleses que se radicaram em Massachusetts no início do século XVII. O primeiro grupo fixou-se em Plymouth em 1620. E o segundo fundou as cidades de Salem e Boston em 1630. Nas décadas seguintes, mais de 20 mil puritanos cruzaram o Atlântico em busca de liberdade religiosa e novas oportunidades. Todavia, esses calvinistas optaram pela forma de governo congregacional, não pelo sistema presbiteriano. Então, veja, eles são reformados, só não são presbiterianos, pela questão da forma de governo. O sistema congregacional é aquele em que todo mundo vota. Então, exatamente, é a assembleia que decide, que vota. Por exemplo, nós vamos comprar vou pegar um exemplo, vamos comprar esse terreno aqui, tá? Pela fé, tá? Vamos comprar esse terreno aqui. Quem que vai decidir? É a igreja. Toda a assembleia será a favor ou contra a compra do terreno aqui, pela fé, certo? Terreno caro, provavelmente. E então é a assembleia. No caso da igreja presbiteriana, não. O conselho, os presbíteros se reúnem, tratam da matéria e decidem se tem condição ou não de comprar o terreno. Então, apenas por uma questão aí de governo. Então, o presbiterianismo ele sai da Escócia e ele chega na América do Norte por conta de perseguições religiosas, e os puritanos trazem a fé reformada para a América do Norte. Muito bem. Da América do Norte, ele chega no Brasil, no Rio de Janeiro, que é quando o Simonton chega. Aliás, só um detalhe, antes do Simonton chegar no Brasil, qual que é a data de fundação do Brasil? Qual? Aula de história agora, hein? 22 de abril de 1500. Muito bem. 22 de abril de 1500. 4 dias depois, dia 26 de abril, foi realizada a primeira missa no Brasil. Os católicos chegam e eles realizam a sua primeira missa. 1500.
Antes do Simonton chegar, olha que interessante, houve 2 tentativas de trazer a fé reformada, calvinista, presbiteriana para o país. 2 tentativas. A primeira aconteceu em 1555. O Brasil ainda era novinho. Se o Brasil é de 1500, 1555, 55 anos depois, houve a primeira tentativa no Rio de Janeiro de trazer a fé reformada. Não deu certo. Depois, a segunda tentativa foi em Recife, Pernambuco. Em 1630, de 1630 a 1654, 24 anos de tentativa, os holandeses chegam no Brasil, lá em Recife, e tentam implantar, trazer a fé reformada, trazer a modernidade para o Brasil. A segunda tentativa não deu certo. Então, 1500, 1555 no Rio de Janeiro, 1630 em Recife, não deu certo. Eu quero mostrar para vocês brevemente aí essas 2 tentativas. Então, primeira no Rio, olha só. O presbiterianismo no Brasil, na ilha de Guanabara, no Rio de Janeiro. Uma das mais antigas declarações de fé reformada foi escrita no Brasil em meados do século XVI. Seus autores foram huguenotes, calvinistas franceses, enviados pelo próprio reformador João Calvino. Olha, quem fala que Calvino não pensava em evangelização, às vezes as pessoas lembram de Calvino apenas como, ele só fala de predestinação, não é assim? Fala Calvino, fala predestinação. Isso é uma grande injustiça nas institutas, por exemplo, as institutas da religião cristã. Ele fala 1 página sobre predestinação e 55 sobre oração. Isso mostra, ele não é o teólogo, portanto, da predestinação, ele é o teólogo da oração. Que você fala 1 página sobre predestinação e 55 sobre oração, então isso é uma caricatura, é algo errado. Então foi Calvino que mandou, Calvino estava vivo ainda, Calvino mandou uma expedição para o Rio de Janeiro em 1555, 9 anos antes da sua morte, 1564. Então ele trouxe aqui. Deixa eu mostrar o nome do comandante do navio. Era esse homem aqui. O nome dele é Villegagnon. Ele é o comandante. O contexto deste notável documento foi a França Antártica, uma colônia criada na Baía de Guanabara em novembro de 1555, pelo militar Nicolas Durand de Villegagnon. Vou resumir para vocês aqui. O Calvino falou para o Villegagnon vir, trazer alguns homens, trazer uma delegação de pastores reformados, vá no Brasil, tente implantar a fé reformada, e ele veio, ele trouxe algumas pessoas, ele trouxe pastores, sapateiros, profissionais liberais para o Rio de Janeiro. E ele, tendo conversado com Calvino, veio. Só que o Villegagnon, quando chega aqui, mostra a sua identidade. Ele foi um grande traidor. Ele talvez só queria conhecer o Rio de Janeiro, né? Ele vem para cá e veja, os historiadores chamam Villegagnon de o Caim das Américas. Ele é conhecido como o Caim das Américas. Ele chega aqui, traz um grupo de pessoas, pastores, reformados, calvinistas, e ele chega aqui, ele faz uma grande... Foi um absurdo o que o Villegagnon fez. Então ele é conhecido como sendo o Caim das Américas. E qualquer associação com Caim não é boa, concorda? Qualquer associação com Caim é reprovada. Caim matou Abel, lá em Gênesis 4. Lá em, acho que 1 de João 3,12, o apóstolo João chama Caim, falou assim, olha, os descendentes de Caim são filho do diabo. Qualquer associação com Caim não é boa. Então Nicolas Durand de Villegagnon é conhecido como o Caim das Américas. Ele chega em 55 e no dia 10 de março de 57 ele realiza o primeiro culto no Brasil.
culto protestante, reformado, com Santa Ceia. Lembra, ele trouxe pastores, ele trouxe profissionais liberais. Inclusive, todo ano nós comemoramos até hoje, dia 10 de março de 1557, todo 10 de março é lembrado o primeiro culto protestante no Brasil, liderados aí pelos homens trazidos por Villegagnon e enviados por João Calvino. Sabe o que vai acontecer? Algum tempo depois ele vai mandar matar quase todos que ele trouxe. Vai mandar matar. E ele prende esses homens, prende eles, pede para esses homens escreverem uma confissão. O que vocês creem? O que vocês acreditam? Eles presos precisam escrever, e veja, eles vão escrever um texto, uma confissão. Eles não têm Bíblia, eles não têm esboço, eles não têm livros para estudar, eles vão escrever uma confissão só com o que eles têm aqui na cabeça. E a ideia é o seguinte: vocês escrevam essa confissão e logo em seguida eu mato vocês. Opa, como assim? Mas não foi o Calvino que mandou você? Então veja aí, tem a próxima foto, mostra aqui, né? Olha só, você tem esse desenho, a ilha de Guanabara, e atrás dá para ver sangue aí, não dá? A ilha de Guanabara, banhada por sangue, por esse Caim das Américas, o Nicolás Durand de Villegagnon. Ele manda escrever essa confissão. E depois as coisas se desencaminham. Eu não lembro exatamente o número de homens, talvez 10 ou 12 homens. Ele deixa uns 2 ou 3 vivos, eu não lembro exatamente, porque ele precisava de profissionais. Você é sapateiro, então eu vou deixar você vivo. Então, dependendo da profissão, você tem uma profissão importante que vai ser útil aqui na sociedade. E o resto ele mandou matar. E aí, é verdade, tá vendo? A Raquel é boa. Próxima aula de história vai ser com a Raquel. Ele deixou o alfaiate vivo. Diga, Samuel. Oi, pastor, uma curiosidade. Depois eu vou pedir que alguém traga um squeeze. Vocês gostaram? O Samuel falou que tem um squeeze aí, né? É uma palavra chique, né? Eu falei certo, Samuel? Squeeze? Mais ou menos, né? Eu conheço, é brincadeira. Eu conheço como copo ou garrafa, certo? Samuel falou aqui, eu fiquei, caramba, eu vou treinar essa palavra para ver se eu consigo falar aqui. William, obrigado, viu, William? Pode ser copinho mesmo, viu? Tranquilo. Obrigado, William. Oi, Samuel. Uma curiosidade, pastor. O Brasil foi o primeiro país migratório da América do Sul que eles vieram. A segunda pergunta, essa igreja implantada hoje seria a catedral que tem lá no Rio de Janeiro? E a terceira pergunta... Mas 3? Sim, 3. Já vou aproveitar e mandar todas. Caramba, meu. Existe algum relato histórico de como eles se comunicavam com a população do Brasil na época? Como que eles chegavam aqui falando a língua nativa deles, conseguiam implantar as igrejas? Existe algum documento falando sobre isso? Essa terceira pergunta aí é pergunta de quem é TI. Eu desconfio. Mas já? Caramba. Muito bem. Bom, sobre a primeira pergunta, se foi o Brasil, eu não me lembro exatamente, mas provavelmente sim. Por exemplo, o Simonton, nós vamos ver, inclusive eu acho que vai ter parte 2 aqui, porque eu não consegui entrar no Simonton ainda. O Simonton, quando ele colocou no coração o desejo de missões, nós estamos no mês de missões na igreja presbiteriana, ele estava em dúvida entre 2 países. Ele estava em dúvida entre a Colômbia e o Brasil. Lembram da missionária Priscila, que a nossa igreja vai ajudar e que ela vai ser enviada? O culto de envio da Priscila vai ser no dia 2 de outubro desse ano, lá na igreja do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. A Priscila vai para uma região que foi almejada pelo Simonton. A Priscila vai para uma cidade lá da Colômbia,
que foi um desejo no coração do Simonton. Ele estava em dúvida, eu vou para a Colômbia ou vou para o Brasil? Ele ouviu um sermão do seu professor, o grande e conhecido teólogo Charles Hodge, 1855, e ele, nesse sermão lá na capela do seminário de Princeton, nos Estados Unidos, o seu coração se encheu e falou, eu preciso ir para missões. Eu vou para a Colômbia, eu vou para o Brasil. E aí, depois de oração, ele decidiu vir para o Brasil. Graças a Deus, né? Fomos beneficiados, ele decidiu vir para o Brasil. Então, provavelmente sim, a primeira pergunta. A segunda é a catedral. Isso, é isso mesmo. Ele chega e 3 anos depois, ele chega em 1859 e no dia 5 de janeiro de 1862, ele fundou a primeira igreja presbiteriana, que é chamada de catedral, né? A Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, que é uma igreja bonitona, capa de Bíblia, linda, assim, eu acho, se eu não me engano, é a única que é chamada de catedral. A Catedral Presbiteriana, acho que deve ter um busto lá na frente, assim, né? Uma mesa da ceia, a foto dele, não sei se tem da esposa. Tem a família, né? A Ellen Murdoch, se eu não me engano, e a filhinha. O museu, né? Quem já foi lá? Quem deseja ir? Vamos fazer uma caravana aqui, né? Alguns fazem caravana para Israel, a gente faz para o Rio de Janeiro mesmo, tal, né? Alguns vão para a França e a gente vai para Franca, tá certo? Para Franca. A terceira, a comunicação, né? A comunicação era um problema. A comunicação, você sempre teve, na verdade, o problema da língua. A língua sempre foi um problema, né? Então, por exemplo, o Simonton chega aqui no Brasil e ele fala inglês. E ele precisa pregar o evangelho, precisa falar de Jesus para portugueses. Então, no livro dele, eu vou mostrar o livro dele mais com detalhes semana que vem. Tem um livro dele aqui, ele fala alguns detalhes aqui. Chama O Diário de Simonton. Já ouviram? O Diário de Simonton. Ele ia anotando o seu dia a dia, fatos que acontecia. E ele conta aqui a questão da língua, a adaptação, a chegada. E esse diário é interessante que ele conta 14 anos da vida dele aqui. Certo? 14 anos, ele vai detalhando. Então ele começou a registrar o seu diário em 1852, 7 anos antes dele chegar no Brasil, e ele vai até 1866, 14 anos em que ele vai registrando aqui os fatos. Ele fala que quando estava alegre, quando estava triste, fala do sol, fala da beleza do Rio de Janeiro, ele vai contando, e ele fala da língua. No diário é dito que ele começa a estudar a língua e me parece que em 6 meses ele aprende a língua portuguesa, ele vai tendo contato com os colonos aqui no Brasil e ele vai pregando o evangelho. Depois a missão americana vai trazendo outros missionários, ele foi o primeiro, mas outros vão chegando aqui. Mas, Samuel, a primeira barreira que ele encontra é, sem dúvida, a barreira linguística, que ele vai superando, né? Então, esse é um problema, né? O missionário vai para um lugar, ele precisa aprender a cultura, os costumes, a língua, que não deve ser nada fácil. A gente sabe, né, a dificuldade que é aprender uma língua. Eu fiz um curso de inglês há algum tempo, acho que durante um período, e eu gravei muito bem uma frase, eu consegui gravar uma frase que você deve ter gravado também. The book is on the table. Conhece? Essa daí é famosa, né? O livro está sobre a mesa. Tal. The book is on the table. E também o verbo to be, né? O verbo to be que é de lei que a gente aprende. Mas ele vai superando, Samuel, essas
essas questões todas. Então, deixa eu só mostrar o livro aqui para vocês. Eu vou mostrar o livro. Deixa eu ler esse trecho aqui, eu mostro o livro, a gente encerra. Semana que vem eu faço a parte 2, se Deus quiser. Depois vai ter uma prova e vocês vão ter que falar todas as datas que eu falei aqui. Tá bom? Não? A Raquel está anotando ali. Bom? Não, brincadeira, não vai ter prova, fiquem tranquilos. Deixa eu ler esse slide aqui. A tragédia da Guanabara, banhada de sangue pelo que fez o Nicolás Duran de Villegagnon, a primeira tentativa do protestantismo no Brasil. No início, Villegagnon mostrou-se simpático aos recém-chegados. Todavia, logo começou a divergir dos reformados em relação a várias questões doutrinárias, em especial a singeleza a singela celebração da ceia do Senhor. Na minha percepção, o Villegagnon, na verdade, ele era um católico disfarçado. A ceia é um problema, não é? A ceia não foi um problema? Lembra do pensamento romano, da transubstanciação? O pão vira corpo, o cálice vira sangue. Então, o Villegagnon é alguém disfarçado. Agora, veja, você trazer alguém para o Brasil para implantar uma concepção reformada calvinista e ele é um disfarçado, ele é um católico. Vai dar problema. É o que é. As pessoas são o que são e dão o que têm. O desfecho dessa história foi trágico. Villegagnon mandou matar os reformados, que se tornaram os primeiros mártires das Américas. Aqui eu trouxe o livro, existe esse livro, publicado pela nossa editora, inclusive, né? Eu tenho esse livro, muito bom, por outro lado, muito triste, muito triste. O nome do livro é sugestivo ao lugar, é claro, né? A Tragédia da Guanabara. A história dos primeiros mártires do cristianismo do Brasil. Esses homens vêm, eles são presos, são ameaçados, e o Villegagnon manda eles escreverem, escrevam o que vocês acreditam. Coloquem aí no papel o que vocês creem. Eles não tinham Bíblia, não tinha esboço, não tinha tecnologia, não tinha o Samuel para ajudá-los no TI. Não tinha nada disso, presos em condições insalubres, ruins. O Villegagnon manda, escrevam aí o que vocês acreditam, a crença de vocês em Deus. E eles escreveram este livro, a tragédia que é conhecido como a Tragédia da Guanabara. Irmãos, o produto final, eles morreram, claro, morreram pela sua fé, mas o documento que saiu é muito bom. Produzido no século XVI, nós não temos nada semelhante hoje em dia. É impressionante a clareza que eles têm. O que vocês acreditam? E eles vão dizendo, olha, nós acreditamos no Pai, no Filho, no Espírito Santo, acreditamos na igreja, acreditamos em Jesus Cristo, cremos na salvação, na vida eterna, talvez baseado no credo apostólico, né? Porque lá no credo apostólico você tem um grande resumo daquilo que nós acreditamos. Esses homens escrevem a confissão, entregam para Villegagnon, ele dá uma olhada e o veredito do Villegagnon é isso aqui é heresia. Isso aqui está errado. E aí, então, o Villegagnon chama o algoz lá e conduz eles, diz a história, que eles são conduzidos para uma pedra, um rochedo, com os pés amarrados, com cadeias nos pés, e eles são lançados desse rochedo, dessa pedra, por causa da sua fé em Jesus. Lembra do Asaf lá no Salmo 78? É importante que nós conheçamos a nossa história, se chegamos até aqui, se
cremos no que cremos, se sabemos o que sabemos, muito sangue foi derramado para que nós tivéssemos essa liberdade de culto, essa liberdade religiosa. Vale a pena, se você puder, vale a pena, você pode pesquisar aí na internet, comprar o livro A Tragédia da Guanabara, ler a confissão, o documento, artigo por artigo que eles produziram numa declaração da sua fé. Isso aqui é 1557, o Brasil é novinho ainda, tem menos de 60 anos. Essa foi, portanto, a primeira tentativa de trazer o protestantismo para o Brasil. Depois vai ter a segunda, como eu falei para os irmãos, 1630. Os holandeses chegam no Brasil, trazendo a fé reformada, mas também não deu certo. E a terceira tentativa é a com o Simonton, com Ashbel Green Simonton, que a gente vê na semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguém é capaz de falar 15 datas aí? Não? Brincadeira. Vamos orar, vamos ficar em pé.